E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai montar um computador, mas não vai ser uma montagem qualquer não. A gente vai montar um computador com um cooler a água da GMRGB, o modelo dele é o GF240 e a gente vai também colocar um kit de 6 ventoinhas da mesma marca, o modelo GF6. A marca que enviou esses componentes para o canal foi a Concept Commerce, que vende produtos do AliExpress direto do Brasil. Então não precisa ter aquele processo de importação, chega muito rápido na sua casa, e um agradecimento a eles por patrocinar esse vídeo aqui, enviando os componentes para o canal. Bom, o legal desse kit aqui de ventoinhas é que ele tem essa controladora com várias saídas aqui, ó, de fan 6 pinos. E o que é legal aqui é que ela tem uma saída dessa daqui, ó, de 3 pinos ARGB 5 volts para a placa-mãe que tem essa compatibilidade, mas não é o nosso caso aqui hoje. No nosso caso hoje, a nossa placa-mãe não tem essa saída aqui. Poderia também usar essa adaptação aqui, que é o VDG, que também tem 3 pinos e vai em algumas placas-mãe, mas como a gente não tem a entrada nessa placa-mãe que a gente vai montar hoje, para poder ligar as ventoinhas, a gente vai usar esse controle remoto junto com esse negocinho aqui, ó, que é o Alaska Vegas Remote Control. Esse modelo aqui, ó, você vai achar de vários desses no Mercado Livre, AliExpress vende isso. E o que ele vai permitir? Que a gente conecte aqui na nossa controladora, nessa entrada aqui, ó, de 3 pinos aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente vai conectar, ó, aqui, ó, 3 pinos aqui certinho. E o que a gente vai fazer? Essa outra saída aqui vai na fonte. Isso aqui é como se fosse aquelas conexões de HD, SSD. Então isso vai direto na fonte. Aqui, essa outra daqui também vai na fonte, então essas duas saídas aqui nossas vão direto na fonte e esse sistema não vai ter contato nenhum com a placa-mãe. E para a gente poder controlar depois as ventoinhas que a gente vai montar nele, aqui ó, essas ventoinhas de 6 pinos, a gente vai montar todas aqui nesse hub, e para a gente poder controlar tanto a rotação delas quanto o LED que vai aparecer, é no controle remoto. Já o do cooler a água, a gente vai fazer um pouco diferente. Primeiro, eu vou até mostrar aqui para vocês, porque quando eu fui montar essa primeira vez, eu fiz uma cagada e queimei essas duas ventoinhas. Então eu vou te explicar o que eu fiz também para você não cometer esse erro. Essas ventoinhas aqui, elas são de 4 pinos, então é PWM o controle delas. Eu teria que ligar isso na placa-mãe para fazer essas duas ventoinhas aqui funcionarem, mas elas têm também aquela mesma conexão ARGB, são 3 pinos, 2 e depois 1, que eu poderia usar um adaptador igualzinho esse que eu te mostrei agora, ó, esse adaptador, para ligar ela também, ou poderia ligar numa placa-mãe compatível. Só que eu liguei essa daqui errado, numa de 4 pinos, uma de 12 volts, e ela queimou na hora. Então eu perdi essas ventoinhas aqui. O que eu vou fazer nesse vídeo então, é como eu tenho 6 dessas ventoinhas aqui, eu tenho 6 delas, eu vou usar 2 para substituir essas daqui. E aí todas vão ficar com a mesma cor. Mas também aqui, ó, vou mostrar uma outra coisa que eu vou ter que ligar. É bom a gente explicar essas conexões bem antes da gente começar, porque isso é o que mais confunde o pessoal na hora de montar um computador. Essas conexões aqui, a gente vai precisar ligar também a bomba de água que vai fazer circular o fluido aqui. Para ligar a bomba aqui do sistema e jogar o fluido ficar funcionando aqui na refrigeração, a gente precisa ligar na fonte e aqui ela já vai funcionar. Essa outra conexão é adicional para o RGB que aparece aqui. Então, a gente poderia também ligar isso daqui ou na placa-mãe ou num outro controle remoto desse aqui, ó, com adaptador. Igual a gente fez aqui, a gente poderia colocar um outro para poder ligar aqui também. Já falei pra caramba, vamos começar a montagem aqui. Primeiro eu vou só preparar essa superfície aqui, ó. Vamos lá. Eu vou tirar o que eu tinha falado para vocês, né, que eu vou substituir porque eu queimei essas ventoinhas. Então assim, era para funcionar com essas ventoinhas aqui, mas vai ser até legal porque a gente vai poder colocar as 6 ventoinhas iguais, controlando no mesmo hub de 6 pinos. Ó, vou tirar uma. Eu vou até tirar uma e já colocar a outra no lugar para eu não perder mais ou menos o jeito que ela tá. Então vou colocar a outra aqui, ó, no lugar. Esse cooler a água é muito bacana, eu já testei ele, mas eu vi um problema, porque ele acaba ficando muito grosso aqui, então não é todo computador que cabe muito bem esse cooler aqui não, tem que olhar isso antes de comprar. Esse gabinete aqui é um Corsair, se não me engano é o Carbide 175R, e ele é um gabinete bem espaçoso e é fundamental que seja mesmo para a gente montar esse tanto de ventoinha nele.
Aqui a gente já montou a memória RAM e o processador. No caso, são 2 pentes de memória RAM, dando um total aqui de 32 GB, 2 de 16. E a gente tem um processador aqui no caso, que é um Xeon. Qual que é o modelo dele mesmo? É o Xeon 2620 V3. É um processador aí bem fortezinho e bem barato até, né? A gente compra no AliExpress bem barato esses processadores aí, Xeon. Para o cooler a água poder montar aqui, a gente tem que sempre olhar a compatibilidade, claro, com o processador, né? Com o socket específico. Esse daqui já deu para ver que vai ter compatibilidade, mas na caixa do produto tá falando todos os sockets que são compatíveis. No site também, se você pesquisar antes de comprar, lá tem tudo isso. Idealmente, pessoal, eu queria montar o water cooler assim, ó, colocando ele aqui em cima e o cooler aqui. Eu acharia que ficaria a melhor configuração, mas pela altura da memória RAM, não tá dando certo, ó. Ele tá batendo aqui na memória RAM e não tá dando para encaixar aqui do outro lado, onde deveria ser os furos. Então não vou conseguir colocar ele em cima. É até aquela coisa que eu falei que esse water cooler é muito grande. A outra opção de lugar para instalar ele vai acabar sendo aqui, ó. Aqui assim, nessa posição. Não vai ter outra. Ele vai ter que ficar assim. Não é a posição ideal, mas ela ainda é boa. A posição de inverter assim, ó. Se eu colocasse o water cooler dessa forma, aí já seria prejudicial para o fluxo, porque ficariam bolhas formando aqui em cima, fica algumas bolhas retidas. Você coloca assim, de ar, e aí acaba diminuindo a vida útil. Essa ventoinha aqui, como ela não é o mesmo RGB das outras, e isso aí já é suficiente, eu vou tirar ela. A gente vai montar o water cooler então aqui, porque ele não cabe desse lado. Se ele coubesse desse lado aqui, poderia ser também. Mas esse aqui é muito grande, não cabe. Esses parafusos vêm na caixinha dele aqui. Do jeito que essas ventoinhas estão, elas estão soprando o ar nesse sentido aqui. E agora que eu percebi, seria bom se isso fosse no topo, para soprar o ar para fora, mas desse lado aqui não vai ficar legal, porque é bom o ar entrar e sair aqui pelo topo e por trás. Bom, eu poderia inverter aqui, mas acho que na verdade eu vou tentar fazer diferente. Então eu vou tentar soprar o ar para baixo aqui e aqui, entrando o ar e o ar saindo pela frente. É possível que dê certo também. Então vamos lá, não vamos, senão eu vou ter que inverter tudo aqui. Vou colocar aqui embaixo uma, depois eu prendo ela e aqui o trocador, vai ficar assim. Eu poderia ter comprado também um gabinete maior, né, que ia dar para colocar ele aqui em cima. Então isso tudo é escolha dos componentes, escolha do gabinete, escolha das ventoinhas, do cooler, né? Cada sistema vai ser diferente. Agora é aplicar a pasta térmica. Os processadores esquentam muito. Apliquei a pasta térmica, mas eu já devia ter colocado isso aqui antes. Aqui, deixa eu fazer isso rapidinho. Que é a parte de... Já teria que ter colocado isso aqui antes, que é para montar o cooler. Aqui. Se a gente já tiver montado isso antes, igual eu já tinha montado isso em um outro computador antes, é importante a gente tirar toda a pasta térmica que ficou, né, residual aqui, ó. Deixar isso bem limpo antes de aplicar outro. Pronto, encaixei os 4 parafusos aqui e agora a gente vai fazer a montagem em si, ó. Que agora é só colocar ele aqui. E deixa eu ver como que vai ficar melhor. Assim vai ficar bom. Talvez seria o ideal se ele ficar assim. Pressionei aqui de uma vez e já coloco agora esses parafusos com a molinha, que eu vou mostrar o próximo. Tem uma ideia de onde vão ficar as outras ventoinhas. Bom, agora eu já vou então conectar a bomba. Aí, para ficar melhor o gerenciamento dos cabos, eu vou passar ela por aqui, ó. E vou conectar nessa daqui. Repara aqui, ó, dá um zoom aqui, ó. A conexão aqui, ela é de 4 pinos, então apesar de ser de 3 pinos, dá para eu conectar aqui, não tem problema, ela vai fazer o controle normal. Então eu conecto aqui na placa-mãe onde está escrito CPU Fan, para poder girar aqui a bomba. Já as ventoinhas aqui, tanto do water cooler
eu poderia ligar na placa-mãe, mas nesse caso eu vou ligar tudo na controladora. Vamos terminar então de montar as ventoinhas aqui. Normalmente a gente colocaria essa ventoinha aqui soprando o ar para trás do gabinete, mas nesse caso a gente está fazendo o contrário, né? Que ela vai soprar o ar para dentro para poder sair o ar pelo cooler a água aqui. Então vamos lá, a gente vai conectar essa ventoinha aqui. Eu achei que ia precisar colocar isso aqui atrás para montar, mas esse processador específico, ele já montou direto aqui, ó, numa outra estrutura que já tinha na placa-mãe. Então depende do caso, pode precisar disso aqui, dependendo do caso não. Nesse caso não precisou. Vamos montar a fonte agora então. Acho que fica melhor a fonte assim, ó. Esse daqui é para a placa-mãe, placa de vídeo. Placa-mãe também do processador na placa-mãe. E esses aqui todos a gente vai conectar um SSD, o hub de ventoinhas, a controladora, tudo aqui. Nesses daqui. Então vamos lá. Primeiro... Nossa, esse daqui é danado para não dar comprimento. Mas vou passar ele por aqui, ó. Agora a gente mostra ele do outro lado. É mais pra pessoa. E esse outro... Ele vai aqui, ó, tá vendo? Conectei a placa-mãe, processador. E agora... Placa de vídeo, acho que eu vou passar por aqui também. Fora de conectar ela. E por último, aquele outro. Ó, essa conexão aqui é a mesma que a gente vai usar depois para alimentar a controladora. Então eu já vou colocar aqui. Esse cabo é o cabo de dados, né, SATA do SSD. Ó, igual eu falei ali da controladora, a gente vai montar ela aqui nesse ARGB, 3 pinos, e depois essa conexão aqui vai direto nesse mesmo cabo SATA aqui. Pronto. E o hub também vai num desses SATAs aqui, ó. Igual tá aqui. E por último, aquele que veio lá da fonte também vai conectar num desses SATAs. Agora a gente tem que ver depois onde que o controle remoto vai ter alcance de pegar. Essa parte aqui, a gente pode instalar ela aqui atrás mesmo. Agora a gente vai ter que ligar todas aquelas ventoinhas passando aqui por trás para ligar nela. Aqui. Terminamos então a montagem, agora a gente vai ligar e vamos testar se está tudo funcionando, essas ventoinhas e como vai ser controlar elas. Lembrando que a gente usou um water cooler da GM-RGB e também um kit de 6 ventoinhas e a gente até colocou as ventoinhas do kit no water cooler. Aqui atrás ainda está uma bagunça, mas isso aqui não importa porque depois a gente vai tampar. O que importa é que aqui a gente está ligando tudo que a gente precisa direto na fonte. Tanto essa controladora, que veio junto com o kit de 6 ventoinhas, quanto esse negocinho aqui, que é um adaptador que a gente comprou para poder controlar com controle remoto a ventoinha aqui também. Aí conseguimos ligar. Eu nem coloquei monitor, mouse aqui, porque depois eu vou conectar. Eu só quero ver como é que vai funcionar as ventoinhas. A gente não tem nada que está ligado direto na placa-mãe das ventoinhas e a gente vai controlar tudo via esse controle remoto aqui. Então vamos tentar primeiro, vamos lá, desligar o LED das ventoinhas. Olha só, as ventoinhas todas pararam, agora eu vou aumentar a velocidade delas. Então eu consigo ter controle da velocidade, escolher a cor delas, por exemplo, verde, azul, e tudo nesse controle remoto aqui.
Agora ficou pronto o sistema, todas as ventoinhas funcionando, girando. A gente consegue tanto controlar a rotação delas, deixando elas até paradas, quanto a gente consegue controlar a cor, selecionando diferentes modos e firula aqui de várias cores diferentes, com esse controle remoto. Então ficou bem legal o sistema. Deixa eu voltar a rotação aqui, porque a gente tem controle total das ventoinhas, incluindo aqui as ventoinhas, no caso, do cooler a água, que a gente trocou também. Ficou um pouco diferente esse gabinete, porque o ar ele está entrando por trás aqui e saindo pela frente, porque do jeito que a gente fez o cooler ficou melhor assim. Se você quer aprender mais sobre computadores, eu vou deixar aqui do lado a playlist do vídeo do nosso canal, que a gente tem um curso bem completo sobre como escolher e montar o seu computador. A gente se vê lá, um abraço e até mais. Valeu!